E aí? Bom, no vídeo passado eu expliquei quais seriam os motivos que poderiam levar você a se interessar em aprender a programar. E eu expliquei basicamente que a programação é um meio de alavancagem do seu trabalho, do seu serviço ou do seu produto. Então você consegue escalar aquilo que você faz múltiplas vezes com o auxílio da programação. Isso resumidamente falando, né, do que eu comentei no vídeo passado. Nesse aqui eu vou explicar as ferramentas que eu utilizei para aprender a programar, quais foram as ferramentas que eu utilizei na minha trajetória, e tem algumas que tem um pouquinho ali, tem um pezinho no começo da robótica, que é hoje a área com que eu mexo mais, né? Eu sei programar, mas a robótica ela acaba abrangendo muito mais conteúdos e acaba me interessando mais. Então tem algumas ferramentas aqui que eu utilizei bastante, não só para programação como para robótica também. Então eu achei que valia a pena deixar elas à mostra, né, em evidência aqui nesse vídeo. Então eu vou mostrar ferramentas que eu usei, gostei, achei que foram efetivas para mim aprender algo. Também vou mostrar algumas que eu usei, mas que não foram tão eficientes, mas vale a pena deixar mostrando aqui porque talvez seja eficiente para você. Se você é um cara, por exemplo, que quer aprender a programar para participar de eventos de programação competitiva, por exemplo, tem algumas ferramentas que eu não gostei, mas elas são super úteis para programação competitiva. Tem outras que são úteis para aprender robótica, eletrônica, mas se você não quer isso, você pode só ignorar. Enfim, são várias ferramentas, tá? Dito isso, vamos dar seguimento. Ok, vamos começar pelo primeiro. Esse aqui é um software que é bem velhinho, ele é bem antigo mesmo, assim, tá? Ele é dos anos 2000. Eu comecei usando ele para aprender o básico de lógica de programação, é o Superlogo. Essa aqui é só para você comandar, você manda comandos para uma tartaruguinha e essa tartaruguinha faz alguns desenhos, tá? Então, deixa eu abrir aqui rapidão, que eu tenho baixado. Ó, o Superlogo é bem leve, também esse é um software antigo e é feito pro Windows 98, talvez. Enfim, ele dá essa notificação, é só apertar em sim. E aqui tá ele, ó. Você tem essa janela aqui que é onde você digita seus comandos. E você tem aqui atrás a tartaruguinha, né? Nossa tartaruguinha nesse canvas aqui, nessa tela em branco. Então, se eu dou um comando, por exemplo, para frente 50, não, vou colocar mais 100, e dou um Enter, olha lá, ele vai para frente 100 unidades de medida, certo? A tartaruga anda aqui 100 unidades de medida para frente e ela tem uma caneta, então ela marca por onde ela passou, certo? E eu posso fazer ela girar também no próprio eixo, então se eu coloco para ela girar para a esquerda, eu tenho que colocar o número em graus que eu quero que ela gire. Então se eu coloco, por exemplo, para esquerda 90, ela vai girar 90 graus no ângulo reto para a esquerda. Olha lá, ó, a tartaruguinha virou a cabeça, então ela está apontada diferente. Então se eu mando ela andar para frente agora, para frente 100, ela vai andar para frente na direção em que ela está apontada, certo? Então existem algumas coisinhas aqui que você consegue aprender de localização espacial. Existem também os comandos de loops condicionais, que é o básico ali para programação, que você consegue aprender tudo nesse software. Existe provavelmente algum guia no Google, talvez seja relativamente fácil de achar. Eu não lembro de o que eu fiz, eu quero voltar atrás. É só clicar em Touch, ele reseta a tartaruga. E se eu quiser resetar também a janela de comandos, é só clicar em Restaurar janela de comandos. Ele zera tudo. O software fica do jeitinho que ele vê o mundo, beleza? Eu posso separar janelas aqui também. E aí eu consigo ir executando aqui os comandos, tá? E eu posso executar vários comandos na mesma linha também. E assim por diante. Esse aqui tem no site da Unicamp, no server da Unicamp. Aqui o download de arquivo, vai ver um zip.
Porém o help não funciona mais, né? Que era provavelmente alguma coisa de ajuda no código. Mas deve ter a documentação dele em algum lugar. Olha só, aqui achei. Tem esse PDF aqui. E ele tem aqui a documentação dele, né? Então, para frente, e o número, o PF e o número, ele vai dar o número de passos digitado. Para trás, ele vai fazer a mesma coisa, só que para trás. Para direita e para esquerda é o número de graus. E aqui ele dá os exemplos, né? E ele lista os comandos. Beleza? Então, se você executar esse comandinho aqui, ele vai desenhar um quadrado de lado 100. Então, esses aqui são dois exemplos que você pode executar para ter o mesmo resultado. Arco, circunferência. Existe o comando de lápis, que é use nada ou use lápis, que é para você tirar ou colocar o lápis na tela. E aí você decide se tartaruga desenha ou não. Use borracha para apagar por onde você passou. Mudar a cor do lápis é possível também. O lápis ele não é só na cor preta, você consegue alterar a cor dele, né? Cadê? Aqui, ó. Para uma cor específica. E PC é para centro, então a gente reseta ele volta só para o centro sem limpar a tela. Aí tem o repita, que é quantas vezes eu quiser que ele repita o comando de espera, preenchimento. Então tem várias coisinhas assim que dá pra gente ir brincando. Tem a tabela de cores aqui. Então aqui tem a documentação completa. Dá para usar essa documentação aqui de 7 páginas, é uma documentação que é pequena. E usar nesse super logo para aprender o básico de sintaxe de programação, localização espacial e também explorar um pouquinho com geometria. Essa foi a primeira ferramenta que eu usei para mim programar. É uma ferramenta que está na minha memória afetiva, porque eu aprendi a programar bem pequeno, eu gostava bastante dessa tartaruguinha. E foi o começo de tudo, assim, para mim. É um software que eu gosto bastante. Hoje, graças a Deus, com o avanço da tecnologia, é um software também que é super leve. Eu acredito que seja questão de tempo até alguém importar esse software de repente para rodar num celular, por exemplo, porque os que a gente tem hoje em dia eu acho que já rodam com facilidade. Beleza? Vamos passar para o próximo. Depois de um tempo mexendo com o logo, mexi com outras ferramentas também, que eu vou mostrar mais para frente. Eu comecei a mexer com o code.org, que é uma ferramenta de aprendizado para você programar em blocos. Então eu comecei com essa aqui, justamente esse aqui do Angry Birds que está aqui na tela. Então se você tem uma criancinha de repente com idade de 5 a 11 anos, você pode começar a ensinar ela a programar por aqui. 6 a 12 também a partir daqui. E é uma ferramenta que ela é paradidática, então você consegue ensinar crianças a programar usando essa ferramenta. Mas se você tem muita dificuldade em aprender a programar, aqui é um espaço sensacional para você começar. Sem brincadeira, tá? Não tem vergonha nenhuma você começar por uma etapa mais fácil, se é aquilo que vai te ajudar a alcançar seus objetivos, né? Aqui, ó, aprenda a arrastar e soltar. Sequenciando com, aqui, ó, Scratch, que é o da Era do Gelo. Foi essa mesma que eu fiz. Sequenciando com Scratch, programando com Angry Birds. Programação com Ray BB8, na época não era Ray BB8. Na época, se eu não me engano, eu acho que era Frozen. Eu acho que eles mudaram isso aqui. E uma colheitadeira. Isso aqui que eu fiz, deixa eu até dar uma olhada aqui no Fazendo Angry Birds. Foi essa mesmo. Ó, você tem um mapinha aqui, certo? Você tem o Angry Birds falando aqui. E aí, o ideal é com a criança aqui, com a ajuda do pai, você consegue fazer os códigos, né? Então, brinque com esses blocos, tente me levar até o porco malvado. É igual o logo. Então, a gente vê para onde que está direcionado o passarinho aqui no mapa. Ele está direcionado para o porco já, né? Então, quando eu executar, eu posso simplesmente mandar ele para frente, certo? Então, eu encaixo os bloquinhos aqui. Se eu executar... Ah, ele não está orientado.
Tá. Beleza. Tô passando vergonha já num software de criança. Mas beleza, faz parte. Então eu tenho que mudar a orientação dele para que ele vá para a direção da esquerda em vez de ir para frente, porque ele reseta toda vez que inicia o código. Então vamos agora, ó. Ah lá. Fechou, certo? Então esses aqui são os 3 comandos que você pode fazer para essa primeira missão, ou se você souber o que é um loop, né? Eu posso mandar ele repetir 3 vezes, e aí ele vai repetir 3 vezes o que tiver aqui dentro, que é andar para a esquerda. Então eu posso só clicar em recomeçar e ele vai repetir, ó. Executar. 1, 2, 3, pegou. Certo? E aí avançando tem as outras missões que você pode ir fazendo aqui. Tem bastante coisa, recomendo fortemente para quem está querendo aprender a programar. Ainda nas ferramentas infantis, mas avançando um pouco mais no tempo, eu troquei para o MakeCode da Microsoft, porque eu ganhei essa plaquinha aqui, ó, um microbit, e essa plaquinha ela é programável por aqui, certo? Então se eu clicar aqui em Start Coding, eu consigo criar um projeto e simular ele direto no meu navegador. Eu não preciso nem da placa, na verdade, para testar ele, certo? Então aqui eu tenho eventos, certo? Ao iniciar e sempre. Então ao iniciar ele vai executar só uma vez assim que a minha plaquinha ligar. Essa aqui é a minha placa. Aqui é sempre, então ele vai ficar executando tudo aqui em loop. Aqui é um loop infinito, certo? Então eu posso mandar ele executar, por exemplo, não sei, fazer o básico aqui. Mostrar um ícone, vai. Mostrar um ícone de coração quando ele iniciar e botar ele para esperar. Cadê? Para esperar. Básico. Aqui, pausa. E aí ele vai pausar por 1 segundo, né, 1000 milissegundos. Então ele vai mostrar o coração aqui por 1 segundo e aí depois eu vou mandar ele piscar. Ele tem estrela. Não consigo fazer estrela. Não. Essa carinha sorridente aqui, não sei o que é isso na real. Aqui, carinha sorridente. E aí eu vou fazer isso aqui piscar de 500 em 500 milissegundos, né? Então cada meio segundo ele vai mostrar o ícone e apagar tudo, certo? Então mostrar LEDs, desse jeito aqui ele fica apagado. Eu posso clicar onde eu quiser nesses LEDs e eles acendem do jeito que eu quiser. E aí espera 500 milissegundos de novo. Então meio segundo ligado, meio segundo desligado. Mas antes, no começo, ele mostra o coração. E aqui tá rodando a nossa simulação já, ó. Certo? E fica assim pra sempre, até eu reiniciar o código, tá? Aí coração. E aí troca. E aí ele vai ficar nessa carinha sorridente, piscando pra sempre. Beleza? E eu consigo testar outras coisas aqui da pinagem dele. Tipo... cadê? Acho que música, se eu não me engano. Ele te mostra até o diagrama do que você precisa fazer. Só acho meio chato. Mas enfim, vou mostrar aqui rapidão. C médio, vou botar ele pra C médio, acho que é o Dó, se eu não me engano. Ó lá, ao iniciar, toque C médio por uma batida até until done até o final, né? Então não dá pra escutar, mas ele tá tocando o Dó central do piano, só que numa onda senoidal ou quadrada, não lembro. Acho que é senoidal porque... não, acho que é quadrada porque esse é um microcontrolador digital. Enfim, detalhes técnicos que não são tão relevantes, mas ele mostra, por exemplo, se eu quiser tocar música com o meu microbit, é só pegar um pino aqui e conectar ele aqui no GND, um pino conectar no pino 0 e colocar isso num fone de ouvido, por exemplo, ou numa caixa de som nessas duas pontas e meu projeto vai funcionar. Certo? Então ele mostra o diagrama aqui até um certo ponto do que você pode fazer. Beleza? Existem projetos mais complexos, mas para isso você vai precisar da plaquinha física. Eu não sei dizer
atualmente quanto está o preço, mas eu posso deixar um link na descrição caso alguém tenha interesse. Enfim, esse é o MakeCode e ele tem para o Lego Mindstorms também, que é outra plataforma que eu usei muito, muito, muito mesmo. Aqui, ó, pro EV3. Quem tem esse kitzinho de robótica sabe como é legal esse negócio aqui. Esse aqui é caro, mas é muito legal. Então é basicamente a mesma coisa. Eu tenho os blocos. Eu tenho no meu lado aqui o bloco com a simulação. Tenho no começo e para sempre. Mas eu não preciso obrigatoriamente desses eventos, eu posso criar outros. Assim como no Microbit. Aqui eu tenho os sensores, né? Então se eu tenho, ó, eu tenho um evento aqui já se eu apertar o botão de toque e tal, aqui é um pouquinho mais complexo. Eu pretendo fazer um curso separado disso aqui, porque ele é um pouco mais complicado mesmo. Mas enfim, esse é o MakeCode, ele tem para hardware, ele tem algumas ferramentas educacionais só para você fazer códigozinhos básicos, brincar um pouco. É ferramenta voltada para o público infantil e também pode ser útil para adultos que estão querendo aprender a programar, ter um primeiro contato. O Tinkercad também é uma ferramenta bem legal. Ele tem três grandes vertentes, assim, basicamente. Então, é projetos 3D, que é para você fazer modelagem de objetos em 3D, certo? Então, eu consigo criar alguns designs mais básicos aqui no Tinkercad para quem está aprendendo a modelar e gerar o arquivo em STL, que é o que você usa para imprimir em impressoras 3D. Então, é uma ferramenta bem interessante para quem está aprendendo a desenhar. Circuitos. Circuitos é para quem está querendo mexer com hardware um pouco mais avançado. É possível mexer também no Tinkercad. E blocos de código, que é essencialmente um projeto só de código mesmo, tá? Então aqui já é um espaço um pouco mais completo. Eu vou entrar aqui nesse aqui que já está pronto para mostrar para vocês. Ok, ele mostra aqui o projeto de hardware para gente. A gente tem acesso maior aos pinos dos nossos microcontroladores, né, do nosso hardware. Então esse aqui é o microbit mesmo que estava lá no MakeCode, só que eu tenho acesso a mais pinos dele. Então eu consigo desenhar, montar os meus diagramas aqui e botar eles para funcionar com maior liberdade. E esse aqui é um Arduino, que é outra plaquinha também muito usada para aprender a programar, aprender hardware e aprender sobre robótica, né? Bom, deixa eu iniciar o código aqui. Ó, o código, esse aqui é o do Arduino Uno. O do Arduino Uno está em C, está em texto. Eu consigo programar em blocos. Consigo programar em blocos mais texto, que é eu faço código em bloco e ele mostra para mim a saída em texto. É bom para aprender. E só texto também, se o cara se garantir na sinuca, né? Se estiver confiante. Tem texto também. Que se eu mudar de texto de volta para blocos, ele apaga tudo que eu tenho escrito em texto. E isso para mim é bem difícil. Mas enfim, faz parte. Aqui ele está fazendo só uma demonstração de comunicação serial. Então ele abre a comunicação serial nos pinos 10 e 11 do Arduino. Conecta no pino que é 8 e 11 do microbit. E aí bota eles para conversar. Esse aqui é o código do Arduino. Eu posso trocar aqui para o microbit. O microbit ele é programado em Python. Tem a ferramentinha dele em Python. Aí ele tem o código dele já testando aqui. Então você faz todas as ligações elétricas necessárias, né, para botar os dois para funcionar. Tendo os dois funcionando, você pode só iniciar a sua simulação. Deixa eu abrir aqui o monitor serial. Tem monitor serial? Não tem não. Deixa eu iniciar a simulação então. Vixe, caraca, o próprio tutorial tá errado, que loucura. Bom, se o código estiver errado, ele vai apontar para você erro. Se o circuito estiver errado, ele vai apontar erro também. Eu consigo, por exemplo, clicar aqui num ponto, desenhar um fio, fazer a ligação elétrica do jeito que eu quiser. Consigo mover o meu hardware do jeito que eu quiser, fazer
a acomodação do meu projeto do jeito que eu achar melhor. Existem os componentes mais comuns aqui disponíveis para mim fazer um projeto, tal, enfim. Ele tem alguns probleminhas, mas se você não tem hardware, se você não tem dinheiro para comprar um hardware, esse aqui é sensacional, tá? Teve uma época na pandemia, no começo da faculdade, em que havia um curso para os calouros de engenharia de computação e era um curso de Arduino. E aí veio a pandemia, não ia ter mais curso de Arduino e eu já conhecia essa ferramenta, sugeri para minha professora. Ela passou para os veteranos, né, essa ferramenta, e acabou que a gente teve o curso de Arduino, só que foi tudo online, feito no Tinkercad e tal. Mas era legal que depois eu tinha o projeto pronto, funcionando, e aí era só colocar ele para funcionar com as coisas que eu tenho aqui em casa. Porque eu já tinha um Arduino, né, eu era uma das pessoas que tinha um Arduino e eu conseguia testar os projetos que eu fazia. Beleza. Voltando lá pro menu inicial, né, do Tinkercad, tem projeto 3D e blocos de código. Projeto 3D não tem muito mistério, só vou abrir para mostrar o básico mesmo. É pra gente colocar uma forma aqui e tal, e aí a gente consegue ajustar ó, aqui a altura, as dimensões, né, da nossa peça. A gente consegue ajustar tudo isso aqui e a altura dele, né? E aí a gente consegue fazer algumas coisinhas também, deixar ele, se eu quero que ele seja um orifício, então ele vai ser transparente, eu consigo juntar ele com outras ferramentas, para criar formas mais complexas. E por aí vai, eu consigo juntar, sei lá, um cilindro aqui no meio, encaixar ele aqui assim e tal. E no final eu só gero o arquivo STL dele, ó, e exportar como STL, e aí eu consigo imprimir em 3D, sem problema nenhum. Agora que eu estou finalizando a edição do vídeo, eu reparei que eu esqueci de gravar a conclusão e o encerramento. Então, as minhas recomendações sobre as ferramentas que eu mostrei, né? O Superlogo, ele tem o seguinte problema, que ele é limitado na questão de lógica de programação. Você não vai aprender uma lógica de programação muito avançada nessa ferramenta. Mas é uma ferramenta super legal para você desenhar padrões com aquela tartaruguinha, né, com a caneta, que ela consegue mudar de cor e tal, então você consegue fazer alguns desenhos mais complexos na ferramenta, ok? Se você quer começar a aprender a programar propriamente, eu recomendo o Code.org, porque ele já tem as lições todas estruturadas, tudo certinho, você não vai ter muito problema em se localizar ali no seu aprendizado, é tudo guiado, tudo gratuito, inclusive. E se você quiser aprender o hardware, eu recomendo que você vá para o Code.org, termine as lições lá e depois passe pro MakeCode, que também tem algumas lições, só que ele tem o começo ali da introdução para você começar a mexer com o hardware. E aí, tendo uma noçãozinha maior de programação e de hardware, você pode passar para o Tinkercad, fazer projetos mais complexos, desenhar os seus projetos, ter uma liberdade maior do que você está desenvolvendo ali, e sem correr risco de queimar o hardware, né? Porque às vezes o hardware para você comprar uma peça nova custa mais caro e tal. Enfim, essas são as minhas recomendações. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!